Na nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar sobre a imigração na formação de bairros. Então, agora que você já descobriu o significado da palavra imigração, a gente pode fazer essa aula com você entendendo tudo que a prof vai falar, ok? Então, nós já falamos sobre bairros quilombolas, que são então aqueles bairros onde antigamente existiam quilombos. Os quilombos eram ocupados então por escravos que conseguiam fugir dos seus senhores ou até mesmo ganhavam alforria, então eles iam para os quilombos. E mesmo hoje em dia esses bairros quilombolas continuam existindo. Nós já falamos também sobre os bairros indígenas, que são bairros protegidos pela FUNAI, são lugares onde antigamente os índios viviam e até hoje em dia existem índios vivendo nessas ocupações, nesses lugares. E hoje então nós vamos falar sobre a imigração na formação dos bairros. Muitos bairros no nosso país foram formados por imigrantes. Acho que você já sabe o que é imigrante porque a prof já pediu para você fazer a pesquisa, né? São então aquelas pessoas que vêm de outro país para se estabelecer aqui no nosso país, no Brasil. O Brasil ele é um país considerado muito rico em recursos naturais, então muitos povos antigamente vinham para o Brasil porque aqui era um país que tem muito material, muita matéria-prima para fazer outras coisas. Existem muitos recursos naturais e outras pessoas também, outros imigrantes vinham por seu país estar em guerra, então eles vinham para o Brasil por causa dessa questão, porque o Brasil é um país super pacífico. E assim então foi se formando esses bairros com imigrantes. E então a gente se tornou um país com muita mistura, né? A gente pode perceber que no Brasil existem diversas nacionalidades misturadas com a nossa. E então o nosso livro ele começa falando um pouco sobre os japoneses. Os japoneses eles chegaram aqui no Brasil, no Porto de Santos, em 1908. E quando eles chegaram, eles foram trabalhar no cultivo de café. Então eles trabalhavam na produção de café. O tempo foi passando e eles foram melhorando um pouco. E aí eles começaram a adquirir pedaços de terra. E aí então eles investiram no cultivo de algodão, feijão, amendoim, milho e hortifruti grangeiros. E os japoneses foram crescendo muito aqui no nosso país e hoje em dia, eles foram se tornando então uma cultura muito presente. E em São Paulo existem muitos japoneses que começaram a trabalhar no bairro Liberdade. Então o bairro Liberdade ele é um bairro totalmente característico japonês. No nosso livro, na página 65, você pode ver que lá em cima tem uma foto do bairro e é tão legal ver o quanto a cultura japonesa ela está presente também aqui no nosso país. Então ele é um bairro que foi crescendo junto com essa cultura, então é super presente características e aspectos japoneses nesse bairro, que é o bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. Depois o nosso livro traz os sírios e libaneses. Eles chegaram então no nosso país em 1871 e o local escolhido para viver foi próximo ao mercado municipal e a estação ferroviária onde está localizado então a famosa 25 de Março. Para quem não conhece, 25 de Março é uma rua super conhecida em São Paulo, onde é vendido muitos eletrônicos, muitos objetos tecnológicos. E o comércio na rua 25 de Março ele é super forte justamente pelo fato dos sírios e libaneses terem se instalado lá próximo, porque o comércio é uma questão muito forte para esse povo, para essa nação. Então, no princípio, os sírios e libaneses levavam caixas chamadas de armarinhos, com muitos objetos para vender nessa rua, e hoje em dia o negócio deles cresceu, eles foram escolhendo outros lugares para morar, então hoje eles vivem no bairro Paraíso e Vila Mariana. E além do comércio, os sírios libaneses construíram também muitas igrejas, clubes esportivos e associações culturais. E nós vamos falar então dos italianos, por último, mas não menos importante.
É uma cultura super presente aqui no Brasil, tenho certeza que muitos de vocês têm descendência italiana. Eles vieram então para cá em 1870 para trabalhar nas lavouras de café e foram permanecendo na cidade para trabalhar nas indústrias, nos comércios. No bairro do Brás, então, que é um bairro super conhecido em São Paulo, existia uma casa, um local onde era uma hospedaria para imigrantes recém-chegados, e a maioria dos imigrantes que se hospedavam neste local eram italianos. E hoje em dia, então, essa hospedaria se tornou um museu. Olha só que legal! E ela guarda, então, a memória de todos os imigrantes que passaram por São Paulo. E próximo ao Brás também existe o bairro da Moca, que é um bairro tradicionalmente italiano e é um bairro onde tem muita indústria têxtil. A indústria têxtil, então, é a indústria do tecido. E é um bairro também onde tem muita pizzaria, docerias e cantinas, que são coisas super tradicionais italianas, né? O bairro Moema tem uma praça que se chama Cidade de Milão, que abriga uma fonte decorativa que é cópia de uma das obras de Michelangelo. E a homenagem dessa data, então, é 1960. Como a gente pode perceber, o nome da praça é Cidade de Milão, que é, então, uma cidade italiana. Por isso, então, foi feita essa homenagem no bairro da Moca, porque existem muitos imigrantes lá também. Então, você vai lá no seu livro responder as questões de número 6, a questão de número 6. Ela está perguntando, então, um pouco sobre os países que vieram para imigrar no Brasil, qual o ano que eles vieram, qual é a herança cultural super marcante que eles deixaram para o Brasil. E isso tudo vocês vão encontrar nos próprios textos que o livro traz. E aí depois você vai completar a atividade Aqui Onde Eu Vivo, que é uma pesquisa da cidade onde você vive. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre imigração na formação dos bairros. Eu achei super interessante, deu para descobrir bastante sobre esses povos que vieram aqui para o Brasil. Então agora a gente não precisa mais ficar curioso do porquê esses bairros têm tantas características de outros países, né? Um beijo e até a próxima aula!